deve estar sendo gravado agora. A pergunta da Esther é uma pergunta importante sobre um fenômeno que a gente chama de tolerância oral. Quer dizer, há essa possibilidade de fazer vacinas orais, como é a Sabin, por exemplo, não é? Que seria extremamente mais fácil vacinar as pessoas se fosse uma gotinha com o Covid, né, com o coronavírus, do que se tem seringa, se tem agulha, e as pessoas têm medo de injeção, enfim. Mas o motivo mais importante é que a forma fisiológica do organismo lidar com antígenos, quer dizer, a atividade imunológica se faz quando o organismo entra em contato com coisas em seu ambiente natural. Como é que a gente entra em contato com as coisas? A gente entra em contato pela pele, né? Quer dizer, as coisas que contactam a pele têm importância imunológica, mas por uma treta de Deus, como dizia Darcy Ribeiro, o nosso lado de dentro, o nosso lado de fora está aqui dentro, dobrado, né? E no intestino. Quer dizer, o intestino tem cerca de 200 metros quadrados, né? É assim, uma quadra de basquete que nós temos dobradinho aqui dentro do intestino. Então a gente pega um ser vivo, mata ele, né? Corta em pedaços, depois bota na boca e corta em pedaços menores, aí põe para dentro do tubo digestivo que as enzimas cortam em pedaços ainda menores e tal, e espalha como se fosse uma sopa morna numa área correspondente a uma quadra de basquete. Nessa área estão a maioria dos linfócitos do corpo. Em algumas áreas do intestino, por exemplo, no duodeno, no jejum proximal, você pega a histologia, você vai ver se 2, 3 células, um linfócito, 4, 5 células, um linfócito, que a gente chama de linfócitos intraepiteliais. Esses linfócitos são linfócitos T, estão todos ativados. Quer dizer, se você quer botar uma proteína em contato com linfócitos, a maneira de fazer isso é comer a proteína. É mais rápido e mais eficiente do que injetar na veia. O que está no sangue não está funcionando assim na hora, está em trânsito para algum lugar. Quer dizer, as células, inclusive, não funcionam enquanto estão suspensas no meio líquido, né? Elas têm que agarrar em alguma coisa, elas mudam de forma, elas têm tentáculos, né? Então, a tolerância oral é curioso. Eu trabalhei nisso 30 anos ou mais da minha vida, uns 40 anos. E é curioso como isso ficou num canto obscuro da imunologia, né? E por que que recebeu esse nome, tolerância oral? Porque o nome tolerância não vem daí. O nome tolerância vem da teoria que surgiu em 1959, né? Que domina a imunologia até hoje, a teoria de Burnett, teoria de seleção clonal, que tem como princípio fundamental que o corpo não pode reagir imunologicamente a si mesmo. Quer dizer, tem que haver uma partição, quer dizer, os linfócitos têm que reagir a tudo que é antigênico que entra em contato com o corpo, mas com o que é antigênico no próprio corpo, não. Né? Quer dizer, essa ideia não é uma ideia que você engula assim facilmente, né? Quer dizer, ela é dominante na imunologia por razões médicas. Quer dizer, a imunologia ficou na medicina, ela surgiu na medicina, é uma parte da medicina, uma subseção da medicina, mas biologicamente essa ideia sujeita a chuvas e trovoadas, porque se o sistema imune, né? A ideia de sistema, inclusive, chegou depois, mas se a ideia de sistema imune é de clones, quer dizer, populaçõezinhas genéticas homogêneas de linfócitos, que são específicos, cada um reage a uma coisa só, ou um grupo de coisas muito parecidas, e reage com coisas que são externas ao organismo, mas então os linfócitos habitam o organismo, defendem o organismo, mas não pertencem ao organismo. Porque se eles fizerem qualquer conexão com o organismo, eles lesam o organismo. Fazem o que o Burnett chama de lesões autoimunes.
né? Mas o que acontece, na verdade, é que a medicina é muito pobre de ideias, principalmente de ideias básicas, ideias geradoras, assim. E quando surgiu essa ideia de doenças que não são infecciosas, não são alérgicas, são autoimunes, o corpo agride a si próprio, a medicina incorporou isso imediatamente, né? E hoje em dia tem o quê? 60 ou 70 doenças com esse rótulo de autoimune. Mas a tolerância, então, é um termo que surgiu com a teoria do Burnett, com esse grifo aí, quer dizer, o corpo não reage a si próprio, né? Mas é engraçado que muito antes disso, em 1909, eu acho que é o primeiro registro, já se sabia que proteínas antigênicas comidas induzem um bloqueio da atividade imunológica, um bloqueio da formação de anticorpo. Houve, inclusive, em 1940 e poucos, quando a imunologia começou a decolar, né, havia uma pessoa chamada Mary Chase estudando dermatite de contato. Dermatite de contato, a gente tem quando encosta na aroeirinha, por exemplo, né? Faz cobreiro, como o povo chama, né? São coisas que sensibilizam imunologicamente o organismo, desencadeiam respostas que são basicamente linfocitárias, não são anticorpos, são linfócitos T e macrófagos que infiltram o lugar onde essas substâncias se ligaram à pele. E, experimentalmente, isso é usado, quer dizer, você pega uma substância altamente sensibilizante, de nitroclorobenzeno. Você pinta de nitroclorobenzeno, você faz de nitroproteínas de tudo quanto é tipo, e o organismo se sensibiliza. Quando você pintar de novo, na reação no lugar que você pintou, aparece um eczema, uma dermatite de contato. E o Merrill Chase, lá em 1945, 46, resolveu, creio eu, ele não diz isso, mas creio eu que ele resolveu promover uma enterite de contato, uma gastrite de contato, e botou de nitroclorobenzeno goela abaixo de Kobayashi. E, para surpresa dele, não só ele não conseguiu fazer a tal gastrite de contato, como os animais que tinham sido submetidos a esse tratamento não tinham mais dermatite de contato se ele passasse a nitroclorobenzeno na pele. Ora, isso é uma coisa espetacular. É um fenômeno que devia deixar todo mundo espantado. Foi guardado na gaveta das observações curiosas. E ficou lá, ficou na gaveta, né? Quer dizer, ficou, na verdade, até os anos 70, mais ou menos, onde eu chefiava um pequeno laboratório em Denver, num lugar chamado National Asthma Center, que é para onde os americanos mandam as crianças que os médicos não conseguem tratar de asma. Morria uma criança por dia lá de asma, coisa brabíssima. Mas eu tinha um grupo pequeno, né? Tinha 2 brasileiros, 5 pessoas trabalhando comigo e tal, né? Ligado à Universidade de Colorado. E eu tropecei nesse fenômeno. Eu não estava procurando isso. Um dos membros da minha equipe era um sujeito extremamente bem treinado, um sujeito elegantíssimo, chamado Donald Hanson. O Don era psicólogo, formado na Yale. Ele sabia tudo, cara. Um americano desse sabia tudo. E queria trabalhar comigo. E me disse que a tese dele tinha sido sobre sede. E ele podia fazer um camundongo, um rato, beber qualquer coisa, que era o treinamento dele e tal. Eu disse, que barato, vamos fazer o seguinte, você é especialista em fazer o bicho beber e eu sou especialista em fazer o bicho ficar alérgico. E eu sempre quis saber se um camundongo que eu tornei alérgico, digamos, a albumina de ovo de galinha, evita beber uma solução que contenha ovoalbumina. E ele, topou, entrou e começou a fazer os experimentos. O experimento foi um sucesso extraordinário.
Quer dizer, você bota 2 garrafas de água na gaiola, ele não fez com água, mas é a mesma coisa. Botar uma com ovobumina, a outra sem ovobumina, para o bicho não se enganar, você bota sacarina, por exemplo, junto com a ovobumina para ficar doce, né? E você testa a camundongo que você tornou alérgico. Como é que torna a camundongo alérgico? Injetando a ovobumina misturada com leite magnésio de Phillips, hidróxido de alumínio, um negócio para irritar a pele ali no lugar que você injetou o ovobumina, ele forma IgE, fica alérgico. Quer dizer, se você der ovobumina no aerossol, por exemplo, ele tem um negócio parecido com asma e tal. Se você injeta na pele, ele faz uma reação inflamatória severa na pele, no lugar que você injetou e tal. Então, tinha camundongo desse tipo e camundongo normais, que não tinham bebido ovobumina, tinham bebido a água normal. O negócio, o camundongo que está alérgico bebe 5% do intake diário dele de água do lado que tem o ovobumina e 95% do outro lado. E o camundongo normal adora a sacarina, o camundongo adora qualquer novidade naquela monotonia desgraçada da gaiola que ele vive, né? Você bota sacarina ali, ele bebe 95% do lado doce, quer dizer que tem ovobumina. Isso, bom, em si é um fenômeno curiosíssimo, né? Eu queria muito trabalhar nisso, se não fosse o tropeção. O tropeção foi que o Hanson virou para mim e disse, olha, num grupo aqui que eu estudei, o camundongo que bebeu ovobumina não consegue mais fazer anticorpo para ovobumina. Eu digo, não é possível, você fez alguma coisa errada, isso não é assim. Ele ficou com a cara muito triste, fez de novo experimentos, não responde. Professor, mas diga. Quando você fala que ele não faz mais anticorpo para ovobumina, são todas as classes de anticorpos ou era um tipo de anticorpo específico? Suprime tudo, suprime blast transformation de linfócito T, é um basta, é um tampão que entra na reatividade específica ao ovobumina. Então, quer dizer, vamos estudar isso, né? Por que isso acontece? Quer dizer, parou o negócio da aversão específica a sabores induzida imunologicamente, que eu só vim retomar depois no Brasil, deu teses aqui na UFMG e tal. E vamos estudar que diabo é isso, cara, que não é possível, porque o bicho come centenas de coisas diariamente. O bicho tem uma microbiota nativa que produz milhares de substâncias de não responde a nada disso. Tudo que a gente testou nessa direção foi yes, não responde. Né? E o que era mais grave, 6 meses depois eu consegui, com o pessoal da Universidade de Colorado, transferir adotivamente a tolerância oral para animais que não tinham bebido antes. Quer dizer, se você pegar linfócitos T de um animal que ficou tolerante à ova, porque bebeu ova, e passar esse linfócitos T para um animal que não bebeu ova, e depois tentar imunizar esse animal à ova, ele não responde também. É muito grave, porque você não pode transferir uma ausência. Né? A tolerância é um processo ativo, não é uma perda, não é um buraco que se abre na reatividade imunológica. Assim. Entende por que eu fiquei 40 anos mexendo nisso? Porque muda a imunologia inteira. Não é? Muitos anos depois, eu vou sumarizar, vou dar um pulo de 20 anos para vocês, nós descobrimos o seguinte, a tolerância não é total, quer dizer, não vai a zero a reatividade, nem a tolerância ao self também vai a zero. Agora, essa reatividade residual, digamos, que fica no animal, ela é muito curiosa, porque ela é profundamente, robustamente estável. Quer dizer, se você tentar mudar aquele restinho de reatividade que ficou,
Nem para baixo, nem para cima você consegue mexer ele. Depende ali do quanto ele comeu de ovobumina, né? Quer dizer, se ele comeu muito, parece uma inibição total, vai lá para o chão mesmo, fica 10%, 5% que podia ser. Mas se você deu 20 vezes menos pela boca, diminui a reatividade, digamos, a 50% do normal, por exemplo, mas você não consegue tirar esses 50% daí. Você pode dar 4 boosters com adjuvante no animal, não muda. Então, a tolerância oral não é uma inibição, ela é um travamento. Quer dizer, é o estabelecimento de um patamar de reatividade que o organismo faz quando muitos linfócitos, não é, que estão no intestino entram em contato com o antígeno e se entrelaçam de uma maneira que a atividade que a gente consegue ver desses linfócitos fica num certo nível. Isso é outra imunologia. Isso é. Agora, o meu problema, foi a metade do meu problema em 1978, quando isso aconteceu. Porque Denver tinha um negócio chamado Denver Open Network. Os computadores estavam começando e punham gente com interesses comuns em contato, assim como tem as redes de achar namorados hoje em dia. Naquela época, achava gente que tinha interesses comuns. E, através desse Denver Network, eu fui apresentado, me chamaram para uma reunião na casa de um engenheiro lá, para eu falar para um grupo, tinha 10 pessoas. E eu comecei a falar para esse grupo e no meio deles tinha um índio andino, uma pessoa parecendo chilena, peruana, então, sentada no chão lá, ouvindo o que eu falava. Quando eu acabei de falar, ele levantou, veio falar comigo e disse: olha, o que eu faço, trabalho em neurobiologia e o que eu faço não é simplesmente similar ao que você faz, não. É uma extensão do que você faz, mesma coisa. Eu fiquei tremendamente interessado no que ele falava, eu tinha dinheiro, eu era membro do NIH, lá do Study Section da alergia nos Estados Unidos, eu tinha $1 milhão lá, $500 mil para empregar em pesquisa e tal. Eu chamei o Francisco Varela. Vamos lá para o laboratório, para a gente, você pode estar ali. Ele me disse que tinha tempo disponível, ele foi para o laboratório. Eu não sabia que o Francisco Varela era um epistemólogo, um neurobiólogo, famoso mundialmente, aos 30 anos de idade, pelas ideias que ele tinha a respeito do entendimento humano, do que é o cérebro, o que é a visão. E botei essa cascavel lá dentro do nosso laboratório conversando conosco. Varela foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Eu acho que muita gente tem a mesma ideia. Se vocês entrarem na internet e procurarem Francisco Varela e tiverem interesse em ver um dos vídeos dele falando, é uma coisa completamente apaixonante. Uma pessoa brilhante, foi o primeiro gênio em carne e osso que eu encontrei assim, pessoalmente, e mudou a minha vida. Porque ele virou para a tolerância oral e disse: isso aí é muito natural. E a tolerância oral, que você está achando que é um fenômeno curioso, tem que ser assim. Quer dizer, essa é a inserção do animal no seu nicho antigênico. Né? Havia nessa época, um pesquisador dinamarquês chamado Niels Jerne, 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 que foi a pessoa que fez a teoria que o Burnett modificou para fazer a teoria clonal. Quer dizer, o Burnett usou ideias do Jerne para fazer a teoria que é a teoria dominante da imunologia. E, a meu ver, aleijou a teoria do Jerne. Mas
Eu tenho que falar disso porque o Jerne, ele tem a ideia mais importante da imunologia. Se vocês só aprenderem uma coisa comigo, eu queria que vocês aprendessem essa ideia. E não é uma ideia que, como a de Burnett, que diz assim, o corpo não pode reagir a si próprio. O corpo tem que eliminar a reatividade imunológica. Não é uma coisa filosófica, conceitual. É uma coisa que deriva de observações experimentais dele. Ele constatou que qualquer animal produz espontaneamente, quer dizer, naturalmente, uma variedade quase inacreditável de globulinas, de imunoglobulinas, que hoje a gente chama de imunoglobulinas, que a gente pode usar, testar como anticorpos. Quer dizer, o corpo forma uma quantidade absurda de imunoglobulina, uma variedade muito grande de imunoglobulina. Como? Como forma o pâncreas, como forma a zona obscura do hipotálamo, como forma a orelha direita. É uma maneira de construir o corpo. Né? Faz parte da construção do corpo. A gente não entende por quê, da mesma maneira que a gente não entende por que um monte de coisa. Né? Por que a vaca tem 3 estômagos e o cavalo tem um só, enfim. A gente não sabe muita coisa de biologia. Mas o Jerne fez uma teoria que foi publicada em 1955 dizendo exatamente isso. Quer dizer, existe uma quantidade enorme, uma variedade enorme de imunoglobulina e quando chega um antígeno, ele necessariamente reage com alguns desses anticorpos. E esses anticorpos que são selecionados, o termo é ruim porque não há uma escolha aí, né? Quer dizer, não tem nada intencional. Mas esses anticorpos que reagem com o antígeno, a produção deles é multiplicada. A maneira que ele explicou a multiplicação não foi boa, não sabia o suficiente na época, né? Mas o importante não é isso. O importante é uma coisa que ele escreveu, um ano antes de publicar a teoria, ele escreveu a teoria, ele resumiu a teoria em uma folha. E nessa folha tem uma frase que ele grifou. E ele chamava essa frase de meu testamento. E o que eu quero que vocês guardem e aceitem e entendam é o testamento dele. A frase começa dizendo o seguinte: o antígeno não participa da produção do anticorpo. Eu vou repetir. O antígeno não participa da formação do anticorpo. Ele só é necessário na seleção. Quer dizer, na escolha de quais anticorpos vão ser ativados. Então. Quer dizer, no aparecimento dessa quantidade de globulinas diferentes, os antígenos não participam. Se você pegar um camundonguinho e botar numa bolha, sem antígeno nenhum, não alimenta ele com proteínas, não deixa ele entrar em contato com bactérias, com vírus, as IgMs que esse camundonguinho forma são idênticas em repertório e quantidade às IgM que o camundongo aqui fora, comendo comida normal e cheio de bactéria, faz. Quer dizer, já tem N maneiras de provar que essa frase do Jerne, que é a mais importante da imunologia, é verdadeira. Quer dizer, o antígeno não participa da formação do anticorpo. Ele desencadeia um aumento ou uma diminuição de uma formação de anticorpo que já está ocorrendo. Quer dizer, essa formação é parte da construção do organismo. E, no viver, o organismo vai entrando em contato com uma multidão de coisas que são antigênicas e vai mudando essa dinâmica, vai variando. Nenhum componente do sistema imune é insubstituível. Na verdade, naturalmente, o corpo está o tempo todo trocando de linfócitos. Esse ditado que é tão popular entre nós, não se muda time que está ganhando, pois o sistema imune muda de time o tempo todo.
se eu quiser fazer um trocadilho mais grosseiro ainda, o sistema imune muda de timo o tempo todo. A população de linfócitos tímicos muda o tempo todo. Bom, em 1974, eu encontrei o Varela em 78. Em 74, o Jerne publicou uma teoria dizendo que essa multidão de globulinas que o organismo forma espontaneamente se sustenta a si própria. Quer dizer, que ela forma uma rede complexa, multiconectada, e essa rede, que ele chamou de rede idiotípica, é o sistema imune. Esse é um trabalho de 74, do Jerne. O Varela estava interessadíssimo nessa rede. E nós entramos em contato com o Jerne, conversamos com ele e acabamos publicando um trabalho. Eu publiquei 2 trabalhos com o Varela, esse foi o primeiro, chamado Self and Nonsense. Isso quem inventou o título foi Luiz Carlos Maia, um dos brasileiros que estava comigo lá em Denver. E é um título sensacional, porque ele corta ao meio o lema do Burnett. O lema do Burnett é Self and Non-Self. Quer dizer, o eu e o não eu. E nós dizíamos o eu ou tolice. Quer dizer, aquilo que não conectar com o corpo, não existe para o corpo. Quer dizer, na teoria do Jerne, na rede idiotípica, o reconhecimento não se faz por estranhamento, se faz por familiaridade. Você só incorpora alguma coisa nas atividades da rede imunológica se ela encontrar encaixes, se ela encontrar conexões e tal. Agora, você imagina o que aconteceu com a minha cabeça tendo que encontrado ao mesmo tempo a tolerância oral e o Francisco Varela. Eu larguei a ciência. Eu larguei Denver, larguei os Estados Unidos, vim embora para o Brasil, comecei a fazer fotografia. Tudo que eu pensava estava errado. Estava errado. Como praticamente tudo que os imunologistas pensam está errado. E por isso é que a Verônica fica nessa angústia, porque o que ela sabe não faz sentido. Não faz sentido. Eu não vou acabar com a Covid-19, pois o que eu vou falar faz sentido. Quer dizer, ele leva de A até Z de uma maneira clara, que dá para entender. Mas eu preciso, fundamentalmente, que vocês se espantem, que vocês comecem a me perguntar coisas que não faz sentido agora para vocês. Diga, Léo. Mais uma pergunta aqui sobre tolerância oral. Desculpa se é meio idiota, porque é difícil para eu entender isso, ainda mais eu não sendo da área de biologia. Se o antígeno não participa da produção de anticorpos, ou seja, os anticorpos são uma atividade espontânea do organismo, não, desculpa, nessa pergunta não. Se na tolerância oral existe a redução da produção de anticorpos, o antígeno não vai tomar conta, então, do organismo? Pois é, essa é uma boa pergunta. Vou te dar logo um expoente, quer dizer, uma coisa que surgiria mais cedo ou mais tarde nas suas perguntas. Se você pegar um camundongo e botar leishmanias aqui no nariz dele, ele forma uma úlcera pela leishmania, né? Tem uma professora da UFRJ que sabia do meu trabalho e deu leishmanias para o camundongo beber um extrato de leishmania antes de botar a leishmania no focinho dele, e ele tem lesões muito menores. Até hoje eu não consegui convencer nenhum imunologista a dar Trypanosoma cruzi para um camundongo pela boca e ver o que acontece com
um simulacro da doença de Chagas, né, que a gente tem tanto interesse no Brasil. Mas é um pouco curioso, professor, porque assim, eu mesma já fiz um tratamento imunológico que eu tomei extrato de um monte de bactérias liofilizadas e melhorei. Assim, eu tinha muita infecção na garganta, muito sintoma de gripe e muita afta também. Aí eu fui no médico, ele me receitou esse tratamento imunológico durante uns 3 meses e depois eu melhorei. Assim, eu nunca entendi aquilo, né? Mas que médico eu bom achei esse? curioso. Você procurar a receita dele nos livros de texto de imunologia, você não encontra nada parecido, né? Não, porque, assim, para os problemas que eu estava resolvendo, aliás, quase todos os médicos, nenhum, foi anos e anos, até experimentalmente, assim, sem nem explicação, esse médico me fez esse tratamento e deu muito certo. Ele chamava, por acaso, de Dirceu Greco, não? Não, pior que eu nem lembro o nome dele. Foi uma consulta, assim, ele era um otorrinolaringologista, na verdade, né? Aham. Aí, Mas é interessante. é um bom otorrinolaringologista do ponto de vista imunológico, viu? Uhum. Quer dizer, você é uma prova viva, não é? Dessa conversa maluca que a gente está tendo aqui. Não é isso? Uhum. E Quer eu dizer, achei engraçado, porque eu procurei ele, que eu tava com muita infecção de garganta, eu tava com medo até de estar com uma infecção, assim, uma bactéria resistente, né? A antibiótico, coisa assim, e aí ele viu que não era, e eu tinha muitas aftas também, muita úlcera na boca. E no caso melhorou os dois. E problema de afta é uma coisa que intriga muita gente, né? Porque ninguém sabe a causa, ninguém sabe tratamento, ninguém sabe cuidar daquilo. exatamente. Foi muito interessante que eu achei assim, incrível tomar extrato de bactéria e isso melhorar as minhas aftas. Eu sempre fiquei com essa intriga, assim. Pois é. A gente tinha que levar um pouco dessa conversa na direção da Covid, né, dos vírus, porque ninguém. A Ana Maria Caetano, que é imunologista na UFMG, que me substituiu no laboratório de imunologia, ela tentou aí entrar para fazer uma vacina oral para a Covid, né? Uma vacina para pingar no nariz, ou uma gotinha na língua e tal, porque o contágio é por via mucosa, né? Quer dizer, o anticorpo que predomina nas mucosas é a IgA e a vacina parenteral não induz necessariamente muito IgA, né? Induz IgG. Então, uma série de coisas não faz muito sentido, não é? Agora, do ponto de vista doutrinário, assim, a coisa que não faz muito sentido é ver esse vírus como um invasor do organismo, né? Porque a, a estrutura, a entidade biológica mais abundante na água dos oceanos são vírus. Quer dizer, o oceano está cheio de bactérias, né? Que tem e arqueias, principalmente, tem um biofilme. Eu fiquei tão espantado quando eu li isso, que tem um biofilme de arqueias no fundo do Oceano Pacífico. Agora, se você pegar o Google Earth e virar a Terra de uma certa maneira, você botar o Oceano Pacífico olhando para você, é metade da Terra. Você vê uma pontinha do Alasca, talvez, aí uma pontinha do Japão, mas o grosso do Pacífico é metade da Terra. Imagina que metade da Terra tem um filme de bactérias e arqueias no fundo. É muita bactéria. Os vírus são 10 vezes, no mínimo, 10, 20 vezes mais do que as bactérias são. Grande parte dos vírus que vivem no oceano que existem no oceano, são vírus que infectam
bactérias, são bacteriófagos. Olha só, a massa mais importante da biologia é viral, e eu não posso dizer que eles estão vivos. Não é? Essa é a biologia que a gente tem agora, né? Quer dizer, uma biologia mancando ainda, precária, que a gente vai melhorar, certamente vai melhorar, né? Professor. Diga. Oi. O senhor comentou que o antígeno, ele não influencia na produção das imunoglobulinas, né? Eu posso saber o seu nome? Perdão, Daniel. Você é o Daniel. Eu não disse isso, perdão. Não. É porque o antígeno influencia tremendamente a produção de anticorpo. Ele não está envolvido na origem, na geração do anticorpo com o qual ele reage. É porque você deu o exemplo aí dos camundongos naive, né? Porque eles já nascem com as imunoglobulinas e... Exato. etc. Isso então, é verdade. A presença do antígeno, ele está ligado na produção de imunoglobulinas específicas, no caso. A especificidade é da observação. É você que vai lá e põe X para procurar anticorpo anti-X. Isso não te garante de forma alguma que os anticorpos anti-X que você mede no organismo não reagiam com várias outras coisas. Sim. Inclusive com outros anticorpos, que eles certamente reagem com outros anticorpos. Quer dizer, a especificidade da imunologia ela é projetiva, ela é particular do observador. Ela não faz parte da dinâmica dessa maneira direcional. Compreende? O antígeno não tem uma direção, o anticorpo não tem uma direção definida. Eu botei no arquivo hoje uma lista de 10 equívocos sobre os anticorpos. Um deles, que é importante, é que o nome anticorpo não tem singular. Não existe isso. Não existe o anticorpo. Existem sempre os anticorpos, que são centenas, milhares, milhões de moléculas diferentes, que reagem de maneira diferente com o mesmo detalhe antigênico, quer dizer, com o mesmo epitopo de uma molécula antigênica, há milhares de anticorpos diferentes. Quer dizer, milhares de imunoglobulinas que servem como se fossem anticorpos que interagem aí com energia de ligação diferentes. Ok? Então, não me entendam mal, não é que o antígeno não tem nada a ver com o anticorpo, ele tem muito a ver com o anticorpo. O que ele não tem a ver é com o plano de formação, quer dizer, de geração, de criação, de original, com a origem dos anticorpos. Agora, que ele interfere na rede de produção de anticorpos, interfere muito. E os principais antígenos que interferem muito na atividade imunológica são os que você come, a sua dieta e a sua microbiota nativa das mucosas e da pele. Não são vírus e bactérias invasores. Eu queria conhecer mais gente, tá? Por favor, percam um pouco essa vergonha. Me perguntem coisas, por favor, outras pessoas. Bruna. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Meu nome é Bruna, eu sou farmacêutica, tá? Uma coisa que eu tenho, assim, eu vi as suas palestras, até vi 2 vezes, porque para mim é uma coisa muito diferente, né? Assim, não é uma área que eu domino muito. Na verdade, eu trabalho com desenvolvimento de fármaco e a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina, que nem pode ser chamada de vacina, uma terapia imunogênica. Mas o que eu achei interessante é que realmente a sua visão é totalmente diferente do que eu vinha seguindo, vinha estudando, né? Então, achei bem interessante e vi várias vezes para entender. De início, eu achei que você era
eu achei que era uma coisa totalmente revolucionária, eu achei que você não acreditava nessa ideia da vacina, pensei assim também, que essa questão você não achava que tinha essa influência, e aí eu falei, gente, será que tá tudo errado o que eu tô fazendo, assim, o que a gente vem fazendo, será que tá tudo errado? E aí, lendo seus textos e tudo, eu comecei a entender que não. Na verdade, pelo que eu entendi do que você falou, é só que tem algo além, né? Assim, que não é só isso, não se resume nos anticorpos específicos, não, tem alguma coisa além, né? Não é que as vacinas não funcionem ou alguma coisa assim, pelo menos foi o que eu entendi, que achei muito interessante. Aí eu te pergunto uma coisa. Uma das formas que a gente avalia a eficácia da vacina é pela quantificação de anticorpos específicos, né? Então, a gente, igual você falou, essa questão da observação, então a gente vai lá e foca nesse anticorpo específico. Isso tá ok, né? Essa ideia você concorda? É isso ou tem alguma outra forma que você acha que a gente não deveria avaliar só por isso, só por essa quantificação de anticorpos? Há duas situações na medicina em que você pode invocar esse mecanismo corretamente. Uhum. Nas doenças bacterianas que dependem da secreção de exotoxinas, como a difteria, o tétano, a gangrena gasosa, Uhum. e nas viroses que fazem uma fase de viremia, quer dizer, nas viroses onde o vírus passa pelo sangue. Em ambas as situações, o anticorpo é um bloqueio espacial, estérico. Uhum. Ele liga na toxina ou liga no vírus, Sim, no caso do vírus, Uhum. impede que ele entre na célula, no caso da toxina, impede que ela lese a célula. Sim. Em todas as outras situações, o papel que anticorpos desempenham na doença infecciosa, se é que algum, não é conhecido. Entendi. Então, nós não sabemos nada, não é? Concordo. Eu acho que a humildade é um item de sensatez numa agenda científica. Se você quer se comportar como um cientista, você tem que dizer com muita frequência: não sei, não sabemos ainda. Vamos saber, vamos trabalhar, vamos fazer as perguntas certas, vamos atrás delas. É apaixonante isso. Eu vivi minha vida fazendo isso. Não, isso é uma das coisas que eu te admirei, porque eu falei, gente, ele estuda há tanto tempo e a sua questão inteira é essa. Gente, tem muito mais coisa ainda que a gente precisa conhecer, né? Então, assim, achei bem interessante mesmo. Muito obrigado, Bruno. Foi, né? Mais gente, por favor. Professor, bom dia. Bom dia. Quem é que está falando? Eu sou o Felipe, que teve dificuldade para entrar no Microsoft Teams aqui no acesso à aula, mas agora eu consegui, Muito porque bem. o pessoal mandou o link. Então, o senhor disse mais cedo que a especificidade ela é projetiva, a especificidade dos anticorpos. Então, certo. o senhor quer dizer que a gente quantifica os anticorpos específicos com base na especificidade que a gente deseja. Por exemplo, eu faço um ensaio para quantificar um anticorpo anti-spike do COV-2, por exemplo, mas porque eu procuro essa especificidade. Então, você não descarta a possibilidade desses anticorpos se ligarem a outras estruturas. Certamente. Você acredita que existe um respaldo na literatura mostrando que anticorpos específicos para determinados patógenos podem se ligar também a outros patógenos? Tirando os casos de reatividade cruzada que a gente já conhece, porque eles têm um viés da saúde? Tem um grupo muito importante. Eu identifiquei primeiro um pessoal dinamarquês fazendo estudos epidemiológicos na África com vacina de primeira infância, né, principalmente sarampo, então, mostrando o seguinte, que nos meninos africanos a vacinação contra o sarampo diminui a mortalidade não só contra o sarampo, mas contra um monte de coisa. O que não acontece com as meninas, inclusive esse é um fato curioso, mas eu posso passar para o grupo, para você principalmente, esse tipo de evidência, que inclusive teve uma discussão sobre isso num número relativamente recente da Nature.
Quer dizer, as vacinas fazem mais coisas do que a gente está estudando. Quer dizer, não é... Para mim faz todo sentido, né? Quer dizer, você perturba toda a interação de um antígeno com a rede imunológica, muda a rede imunológica, quer dizer, de uma maneira que não é necessariamente diferente da maneira que a rede muda a si própria o tempo todo, né? Mas as direções vão ser outras do que a direção que a rede seguiria se não tivesse havido a vacina. Enfim. Eu queria... Pois não. Então, e a gente, por exemplo, alguns tipos de dengue também tem essa reatividade cruzada, né, de anticorpos que protegem contra outros sorotipos, mas o senhor sugeriria que esses anticorpos estão se ligando a outras estruturas dos componentes da resposta imune, não só a patógenos, mas desempenhando outras funções em termos fisiológicos também, que a gente ainda não conhece, assim, é mais ou menos por aí que o senhor pensa? Certamente por aí. Não tenha dúvida. Quer dizer, você usa um soro que tem um rótulozinho escrito anti-A para fazer tipagem sanguínea, não é? E pensa que ali existe um anticorpo que reage com as hemácias A e AB, porque tem um antígeno A nas hemácias, né? A e AB e tal, mas não é assim. Quer dizer, primeiro não é um anticorpo, são milhares, né, de anticorpos diferentes que estão ali. Segundo, esses anticorpos reagem com baba de quiabo, com Shigella flexneri, com mel de abelha, reagem com um monte de coisa que você não vê porque você não põe, não testa. Né? Quer dizer, você testa massas humanas, porque o teste é específico. Ele tem que ser específico, porque medicamente nós vamos agir com base nessa especificidade. Agora, o linfócito e o anticorpo que a gente está medindo não são específicos. Quer dizer, eles não são reagentes bioquímicos, eles são partes de um organismo. Você consegue imaginar que quando eu colho sangue, separo o soro do animal, depois levo para um tubo de ensaio ou para um aparelho, que eu estou trabalhando com uma parte do organismo? Estou, né? Estou trabalhando bioquimicamente e tal, com uma parte do organismo vivo. Então, o que eu infiro e deduzo que essas partes do organismo faz, tem, de alguma maneira, a respeitar o que eu entendo do organismo onde eu colhi essa partezinha. Não é isso? Quer dizer, eu vejo ele fazer uma coisa aqui, eu não estou justificado, não estou autorizado a dizer isso é o que essa coisa faz quando ele está lá dentro do organismo nas condições naturais. Compreende? Acho que sim, assim, diante da vastidão de antígenos que a gente encontra na natureza, esses anticorpos, então, estariam num mimetismo químico, né? Eles se reagem, por exemplo, com determinado patógeno, mas com quaisquer outras estruturas que tenham as mesmas semelhanças químicas, as mesmas particularidades químicas, né? Por exemplo, pensando num antígeno. Você podia usar esse raciocínio que você está tendo agora para dar uma cambalhota e pensar que o organismo também faz isso. Quer dizer, o organismo também copia antígenos. Quer dizer, a cópia da cópia de uma coisa aqui, a cópia. Agora, uma cópia da cópia é parecida com a coisa. Quer dizer, o organismo faz o que o Jern chama imagens internas. Você tem imunoglobulinas que têm estruturas que são semelhantes aos epitopos que conseguiram encaixar na rede idiotípica. É muito interessante. E você pode fazer uma vacina idiotípica, quer dizer, uma vacina que consiste de uma imunoglobulina, que é uma cópia da estrutura do antígeno. E é uma molécula que funciona muito melhor porque o organismo trabalha com imunoglobulinas, quer dizer, é uma espécie de câmbio em dólar, entendeu? A imunoglobulina é o dólar do sistema de funcionamento do corpo. Né? Tudo que entra, casca de ovo e
picada de mosquito e vírus de influenza, tudo isso é transformado em dólar, é transformado em imunoglobulina, é transformado em detalhe estrutural de imunoglobulina. E a lógica de funcionamento do sistema imune é com essas estruturas da imunoglobulina. Quer dizer, o organismo não sabe de nada. O sistema imune não reconhece, não sabe, não toma decisões. É um conjunto de moléculas e células que funcionam automaticamente. É feito pela evolução, é feito por uma coisa doida que acontece há bilhões de anos. É uma coisa antiquíssima. A gente fala que o nosso genoma é 99% o chimpanzé, mas nós somos 50% bactéria. Quer dizer, todos os truques que a gente inventou para manipular energia química sem queimar a célula, né? Cortar essa energia em pedacinhos, é bacteriana. Toda essa sabedoria é microbiana. Né? Quer dizer, a biologia é importantíssima para a imunologia. Nós não podemos deixar a imunologia na mão dos médicos. Porque os médicos só pensam com aquela urgência que nós temos que curar as pessoas. Claro que nós temos que curar as pessoas. É ótimo curar as pessoas. Não deixar que as pessoas morram. Mas nós temos que saber como. Não é? Então, por onde eu passei na minha vida de imunologista, eu fiz laboratórios e formei pessoas em imunobiologia. Ok? Hoje em dia eu chamaria até de bioimunologia, né? É biologia mais importante que a imunologia, é muito mais vasta, né? É uma coisa gigantesca. Eu queria dar um pequeno toque numa coisa que é um paradoxo. Niels Bohr, que foi um dos físicos mais importantes que já houve no planeta, né, que ganhava discussões com Einstein, então, ficava felicíssimo quando encontrava um paradoxo. Um paradoxo. Finalmente, agora nós podemos avançar. Né? Os paradoxos são muito comuns, mas tem um deles sobre a natureza do que a gente chama de sistemas. Sistema imune. Né? Porque sistemas são entidades que têm partes, né, que têm componentes. Qualquer coisa pode ser vista como um sistema. Uma cadeira pode ser vista como um sistema. Se eu vir partes numa cadeira, tem encosto, assento e pé, pronto. A cadeira virou um sistema. Pertence à classe das cadeiras. Não é? A cadeira pode ser de madeira, de ferro, de papel, de plástico, mas para ser cadeira, ela tem que ter certas relações entre as suas partes que são invariantes. Quer dizer, o encosto tem que ficar mais ou menos a 50 graus, a 90 graus do assento, o assento tem que ficar mais ou menos a 50 centímetros do chão, os pés podem ser 1, 2, 3, 4, mas são pés assim assados. Quer dizer, a cadeira pode ser velha, manca, rasgada, melada, mas é cadeira enquanto tiver essas relações. Agora, se você tirar o encosto da cadeira, ela deixa de ser cadeira, passa a ser um banco. Não é? Então, existem relações invariantes na composição do sistema que são definidoras da classe de sistema que a gente está falando sobre ele. Mas uma cadeira, ela pode variar o tempo todo, né? Quer dizer, os seres vivos são muito diferentes de uma cadeira porque eles variam muito mais depressa do que uma cadeira. Uma cadeira vai variando no curso dos anos, vai perdendo a cor, vai ficando manca. Então, o ser vivo muda de composição o tempo todo. E eles são exemplos cruciais de sistemas dinâmicos
para a gente entender o que são sistemas, porque um sistema é uma entidade que muda sem se transformar em outra coisa. Esse é o paradoxo que eu queria que vocês dormissem com ele. Um sistema muda sem se transformar em outra coisa. Como é que pode uma coisa mudar sem virar outra coisa? Todas as árvores são árvores, não são? Todas são diferentes, mas todas têm uma arvoridade, né? A gente precisa encontrar uma organização árvore. Quer dizer, ali está uma árvore, né? O mar muda o tempo todo, né? Um rio muda o tempo todo. É o mesmo rio? O que é um furacão? É um conjunto de relações entre moléculas de ar, né, que tem geram um certo movimento, né? Queria que vocês pensassem nisso. Que sistemas são entidades que mudam sem se transformar em outra coisa. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Uma coisa que eu não entendi direito foi o seguinte. Quem é que está falando, por favor? É a Marina. Marina, liga a sua câmera, Marina. Sim. Para a gente se ver. Pronto? Ficou uma bolota. Agora eu estou te vendo. Então, tá bom. Professor, é o seguinte, eu não entendi direito, porque lá o senhor colocou uma visão assim, que eu não tinha, né, da imunologia, então abriu para mim um mundo novo, de que o tempo todo a gente está formando essas imunoglobulinas, esses anticorpos e tal, mas aí eu não entendi, ficou uma dúvida assim, quando, por exemplo, eu tenho contato com uma vacina, essa vacina, então, ela reage com uma imunoglobulina já existente lá no organismo. E como que essa vacina, então, tem eficácia? Porque aí essa imunoglobulina, então, se multiplica, essa imunoglobulina natural que eu já tenho, isso gera um estímulo para que essa imunoglobulina, então, né, se multiplique, e aí, por causa disso, é que eu fico imune a uma determinada doença? Como que... O que você prefere? Continuar acreditando nisso ou desacreditar de vez nisso? Porque é o que eu disse a vocês antes, quer dizer, na difteria, no tétano, nas viroses que fazem passagem pelo sangue, o anticorpo funciona bloqueando a chegada do antígeno, a chegada da toxina, a chegada do vírus no lugar onde ele causa lesão. Em todas as outras situações, a gente não sabe. Quer dizer, sabe por que a gente usa as vacinas? Porque elas funcionam de vez em quando. E são extremamente úteis do ponto de vista custo-benefício. Uhum. Quer dizer, como é que a gente vai lidar com uma doença que a gente não tem a menor ideia do que é a doença? E agora a gente descobre que dando uma coisinha, injetar um suquinho ou um pedaço desse micróbio, a doença diminui. Mas isso é uma beleza, né? Quer dizer, operacionalmente, as vacinas pouparam à humanidade uma imensa dose de morte e sofrimento. Por que a gente usa? Porque nos protege. Nos protege. Agora, como é que ela nos protege? Isso que eu queria. Aí a gente tem que pegar a vacina para o Covid e tem que testar em milhares de pessoas para ver se ela vai proteger mesmo. E protegeu 90% lá com as de mRNA, né? A gente não sabe direitinho as consequências dessa proteção, não sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Tomara que nada importante, né? Tomara que a vacina ela nos proteja do SARS-CoV-2 e mais nada. Não mexa em outras coisas. Mas a gente não sabe.
Mas e vacinas já existentes há muito tempo? A gente também continua sem saber? Continua sem saber. Que coisa, né? É. Que insegurança que isso dá na gente, né? Porque, assim, com a sua fala, né, abriu um mundo muito novo para mim, assim, que eu não tinha pensado por esse lado da imunologia, e principalmente, assim, eu sou médica e eu sou nutróloga. Então, assim, pensar o quanto o alimento pode estar o tempo todo modulando e estimulando todas essas substâncias, essas imunoglobulinas e esse sistema imunológico, é muito impactante. Porque... Nossa, eu tive que fazer um tratamento dentário, tive que tomar azitromicina uma semana. Isso já faz uns 2 meses que eu estou tentando equilibrar a minha microbiota de novo, porque escangalhou com a minha microbiota de uma maneira incrível. O pior é que os antibióticos não são antibióticos, né? Quer dizer, a gente pensa nos antibióticos como coisas que as bactérias fazem para matar outras bactérias, e não são. Né? Os antibióticos são sinalizadores que as bactérias usam para lidar umas com as outras, para formar biofilmes e tal, e são secretados assim 30 ou 40 deles diferentes ao mesmo tempo, pela mesma bactéria, e as doses que a gente usa terapeuticamente são milhões de vezes mais altas do que essas dosezinhas que as bactérias usam como se fossem hormôniozinhos locais. Sabe? Quer dizer, nossa medicina é uma colcha de retalhos, né? Cheia de buracos. Né? Que a gente, é melhor saber deles, né? Para não fazer bobagem. Fala, Verônica. Não estou ouvindo você, Verônica. Tem que ligar o seu... Eu fiquei pensando aqui agora, porque a vacina de mRNA, a gente vai começar a produzir a proteína antigênica ao invés de receber ela de forma injetável, né? Então, assim, a resposta imunológica que isso vai causar pode ser completamente diferente da vacina injetável. E eu achei, assim, intrigante, porque elas têm se mostrado mais eficientes na produção de imunoglobulinas que a gente chama de específicas, né? Que funciona como? Pelo bloqueio estérico da ligação do vírus com o receptor. Até aí a gente entende. Sim, mas é porque a parte imunológica mesmo, né, o que acontece na formação, a gente não sabe. A gente sabe que ela é extremamente imunogênica, quer dizer, ela gera muito anticorpo. Nos idosos, inclusive, isso é meio atrapalhado, porque um adulto jovem tem muitos linfócitos pouco ativados, e o idoso tem poucos linfócitos muito ativados, e esses clones gigantescos dos idosos são geralmente virais, antivirais. E nós vamos botar aí uns clones muito grandes nos idosos com essas vacinas de RNA. Eu, se tomar a vacina, eu acho que não é se tomar, não. Eu vou tomar, se ela ficar disponível, eu quero tomar a vacina chinesa, cara. Quero tomar a vacina com o vírus inativado. Quer dizer, é problemática, a gente não entende, mas eu prefiro esse não entender do que o não entender do mRNA. Uma coisa que eu achei mais, assim, que eu ainda não sei nem formular realmente a minha dúvida é porque, no caso de uma tolerância oral, né, que a gente alimenta e incorpora aqueles milhares de antígenos e constrói uma coisa nele, uma resposta, né, imunoglobulinas reativas a eles, mas que a gente que o nosso corpo encontra um equilíbrio de resposta. Mas, assim, quando a gente começa a produzir uma nova proteína, dá uma resposta Marina, Verônica, vamos fazer um trato? Você vai me pagar uma multa toda vez que você falar a palavra resposta. Porque a ideia de resposta, imagina um sistema que está inerte e que ele precisa ser estimulado para fazer o que você quer.
Eu estou o tempo todo te dizendo que o sistema nunca está inerte. Uhum. Ele está operando, mas está operando de acordo com as suas próprias razões, que não são as razões do imunologista. Então, um esquema estímulo-resposta não vai resolver a nossa situação. E o que acontece não é uma resposta a um estímulo, é uma perturbação que você faz num sistema que já está operando, que então compensa estruturalmente o que aconteceu, né? Injetar um vírus desse no organismo corresponde, por exemplo, a botar um ramo de margarida no tanque de gasolina do seu carro. Quer dizer, o que vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que depende da estrutura do carro e depende da estrutura da margarida. Tem buraquinhos que as pétalas podem entupir e tal, mas que vai mexer, vai. E Marina, você como nutróloga, tem agora uma responsabilidade dobrada, porque a atividade imunológica mais importante tem a ver com os alimentos. É muito sério isso, muito sério. Viu? Além de responsabilidade, né, assim, o potencial que a gente tem, né, de poder agir nos nossos pacientes também de uma forma a melhorar esse sistema através de alimentação saudável é muito, assim, eu fico até arrepiada aqui de... É desafiador, muito, muito bonito isso, né? Muito bonito. Nós já estamos com uma hora de papo, né? Uma hora de conversa. A Adobe descobriu que eu tenho um programa pirata aqui que não para de mandar mensagem. Professor. Eu boto aqui no cantinho e continuo pegando pirata só aqui, por porque eles nem vendem. Esse pessoal não vende o aplicativo, agora é alugar. É feito streaming. Você tem que alugar o Photoshop para pagar R$60 por mês, qualquer coisa desse tipo. Deus me livre. Chega. Voltar a escrever a lápis no caderno. Vai ser maravilha. E encontrar pessoas de carne e osso em vez dessas imagens na tela. Né? Pegando o gancho aqui da pergunta da Verônica, essa vacina de RNA pode ser muito perigosa, né? Porque a gente não sabe, na verdade, qual proteína exatamente isso vai gerar e quais são as consequências. Mas é um avanço extraordinário em relação ao que os imunologistas faziam, né? Porque agora nós entregamos o problema, tiramos da mão dos imunologistas, botamos nos biologistas moleculares. Esse pessoal não brinca em serviço. Sabe? A metodologia deles é muito mais potente, muito mais precisa. Se o vírus mutar, né, imagina o que os imunologistas fariam. Se disser, ia arrancar os cabelos. O que eles vão fazer é pegar o RNA do vírus, ver onde é que mudou, fazer outra vacina. Aí entregar para os políticos, e agora é essa. Entrega para os políticos esse negócio da vacina, porque as fases iniciais, está muito claro o que vai se fazer, né? Vai se vacinar os velhinhos, que nem eu, os médicos, os enfermeiros e tal. E depois, na segunda fase, como é que a gente vai escolher esse pessoal? Como é que vai ser essa distribuição da vacina, né? É só mesmo como o ministro Pazuello diz, né? A vacina vai ser usada no dia D, na hora H, e vai dar tudo certo, né? Deixa eu desligar essa, porque o vídeo não deve ficar muito grande, né? Conversamos um bocado, foi uma conversa interessante. Hoje eu fiquei mais animadinho com vocês. Vou parar a gravação.